Quando um homem saiu de casa para uma pescaria, ele não fazia a menor ideia que ele acabaria se envolvendo em um dos casos de pessoa desaparecida mais antigos do estado do Oregon, nos Estados Unidos. Eu sou Thiago Santos e esse caso aqui demorou longos anos para ele ser novamente investigado. Era o verão do ano de 1963, na região da cidade de Ashland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Especificamente no dia 11 de julho de 1963, uma quinta-feira, um senhor de 65 anos de idade foi fazer o que ele já tinha como costume, fazia parte da rotina dele, que era ir pescar. Ele fez isso já no final do dia, entrando noite adentro, e se a gente for abrir os mapas ali dessa região, dessa cidade de Ashland, tem diversos lagos e represas por todo esse condado de Jackson. Então isso não é algo fora do normal. Muita gente tem esse hobby, vamos dizer assim. Ele escolheu para pescaria naquele dia uma represa chamada Kinney Creek, que fica localizada a mais ou menos 20 quilômetros de distância da cidade de Ashland, nas margens da rodovia 66. Ele contou para a polícia que ele chegou lá como qualquer outro dia normal de pesca, colocou o barquinho dele na água, entrou nessa represa e depois de algum tempo ali de pesca, o anzol dele acabou ficando preso em alguma coisa no fundo dessa represa. De acordo com o relato dele, ele ficou um bom tempo lutando contra aquilo, parecia ser algo bem pesado, ele deu algumas voltas, puxava a linha, só que não tinha jeito de soltar. Até que ele resolveu ir até a beirada dessa represa e ir puxando aquilo para fora da água. Porque por mais que aquilo fosse pesado, ele tinha notado que um pouco se mexia. Quando ele consegue puxar aquilo para fora da água, ele percebeu que parecia ser um cobertor ali na primeira vista, só que ele achou muito estranho que ao redor desse pacote, que era bem grande, tinha vários pedaços de arame enrolado, como se aquilo tivesse segurando alguma coisa lá dentro. Alguma coisa tinha sido enrolada ali de propósito. E mais uma coisa que foi muito estranha é que também tinham pedaços de ferro, placas de aço bem pesadas amarradas nesses arames. Claramente parecia que aquilo tinha sido feito para segurar esse pacote no fundo da água. Bom, esse senhor então foi abrindo aos poucos esse invólucro até que ele primeiro vê um par de tênis e depois ele começa também a ver algumas peças de roupa até que ele se dá conta que aquilo era na verdade um corpo. Pelo tamanho desses tênis, principalmente, ele logo de cara já imaginou que poderia ser uma criança. Ele já para de abrir aquilo na hora e resolve procurar a polícia. Ele foi primeiro até uma unidade de bombeiros ali dessa cidadezinha para pedir ajuda para eles, e eles, os bombeiros, é que então acionam a polícia do condado. Foi contatado o xerife do condado de Jackson, que vai para lá imediatamente, e a partir desse momento fica tudo então nas mãos da polícia. Claro que eles escolhem primeiro o depoimento desse cara, desse senhor aí, do pescador, né? No primeiro momento ele até chegou a ser um pouco suspeito, mas em pouco tempo ele já foi descartado porque ficou claro para a polícia que aquele pacote já estava um bom tempo dentro da água. Não tinha sido colocado ali há poucos dias ou há poucas horas, então tinha sido uma infeliz coincidência o anzol desse senhor ficar preso ali. Depois da primeira olhada geral, o corpo é encaminhado para autópsia, e aí é que começam a ser revelados mais detalhes. Primeiro que foi identificado que era um menino, ele estava totalmente vestido, inclusive as roupas dele foram usadas mais tarde na investigação, a gente já vai falar sobre isso, mas uma das principais informações é que foi definido pelos legistas que ele provavelmente estava no fundo daquela represa desde mais ou menos outubro do ano anterior, 1962, ou seja, por volta de 8 meses mais ou menos. O corpo estava bem preservado e tinha uma explicação para isso. Era o frio que tinha ajudado a desacelerar um pouco a decomposição. A outra informação importante que foi trazida pela autópsia é que ele tinha ao redor de 2 anos de idade só. Mas não foi possível identificar o motivo da morte. Ele não tinha nenhum sinal de agressão, não tinha nenhum osso quebrado, nenhum disparo, não tinha nada. Mas os legistas, de qualquer forma, pelas condições, que ele foi encontrado, cravaram que aquilo provavelmente tinha sido um crime. Um homicídio. Como não tinha nenhum documento, nenhuma identificação ali, algo que pudesse dar um nome para a polícia, para tentar identificar esse menino, as autoridades não tiveram muitas opções. Eu até tô colocando aqui no início já do caso essas imagens aí feitas por computador sobre como era o rosto do menino, só que elas não estavam disponíveis lá em 1963. Tudo isso foi feito há pouco tempo agora, já nos anos 2000. Na época mesmo, o que a polícia fez foi jogar essas informações em jornais, divulgaram uma descrição, a idade desse menino, de como ele tinha sido encontrado, só que não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum desenho, não tinha nada. E o que eles tiveram de esperança na época era de que alguém talvez conhecesse esse menino, visse a notícia do caso e aí procurasse a polícia e fizesse alguma denúncia. Só que isso não aconteceu. A outra tentativa de identificação foi ir atrás de todos os casos de desaparecimento que tinham ali pelo condado e também nas regiões próximas, só que isso também não levou a nada. Eles partiram então para as únicas coisas que podiam dar pelo menos um norte para a polícia, que era o quê?
as roupas que ele estava usando. Ele estava usando uma camiseta manga longa vermelha com listras brancas, uma calça de veludo cinza, ele tinha meias brancas até o tornozelo, uma fralda de pano e um par de tênis brancos. E como que isso podia ajudar ali na identificação? A polícia foi atrás de onde essas roupas eram vendidas. Só que eles descobrem que elas eram de uma loja de departamentos. De acordo com o site Do Network, as roupas eram da J.C. Penney, que era uma rede de lojas. E lá na década de 1940, já 20 anos antes dele ser descoberto, elas já operavam mais de 1.600 lojas em 48 estados dos Estados Unidos. Então, eu nem preciso te falar que era quase impossível definir de onde essas roupas tinham vindo, né? Na época tinha uma loja dessa rede na cidade de Medford, que fica a mais ou menos 20 quilômetros de Ashland. Então a polícia levantou a possibilidade de elas talvez terem vindo dessa loja em específico. Só que isso era só uma possibilidade, né? Não tinha como ter certeza, e também era outra época, né? A gente tá falando de 63, não tinha como puxar câmeras, não tinha como puxar histórico de compras, era outra realidade. Só que ainda tinha o tênis, e com o tênis foi diferente. Isso porque ele era de um tipo específico de tênis, conhecido como Jumping Jacks. A polícia descobre que esses tênis não eram vendidos em muitas lojas ali nessa região. Eles eram encontrados sim em outros estados, só que especificamente ali ao redor, só tinha em uma loja chamada Noble Shoes, que ficava também no centro da cidade de Medford, de onde se desconfiava, né, que as roupas também tinham vindo. A polícia foi até essa loja para conversar com os donos, descreveu o menino para eles, as características dele, só que os proprietários não conheciam ninguém com essa descrição e também não lembravam de para quem eles tinham feito uma venda desse tipo de tênis. E uma das últimas tentativas foi tirar moldes, desenhos ali dos pés do menino, da pegada mesmo, e enviaram isso então para hospitais da região para que essas impressões fossem comparadas com as impressões de crianças que tinham nascido ali nos últimos 2 anos. Isso porque era a idade estimada dele, né? Mesmo com esse esforço, nenhum hospital encontrou semelhanças nas impressões. Aos poucos, esse caso infelizmente vai esfriando, as dicas pararam de chegar para a polícia, até que mais ou menos 1 mês depois, ele é enterrado então no cemitério Hillcrest Memorial Park, na cidade de Medford. Desse jeito, o caso ficou por mais de 40 anos, 43 para ser exato. Até que em 2007, alguns investigadores chegaram até os arquivos desse caso, estavam armazenados em uma caixa no porão do Tribunal do Condado de Jackson. De acordo com o site de notícias CBS Austin, 11 caixas foram encontradas no porão por um sargento chamado Colin Fagan. E dentro desses casos, um deles chamou muita atenção. Justamente o caso desse menino que foi nomeado como o menino do pacote. Só pela data, 1963, né, ele já era o caso de pessoa desaparecida não identificada mais antigo ali do estado. E isso foi um motivo a mais que fez os detetives concentrar os esforços para tentar resolver esse caso o mais rápido possível. Os policiais descobriram que tinha pouca coisa quanto a DNA, impressões digitais também não tinham sido coletadas, isso por conta do estado do corpo, né? Mas eles descobriram que ele tinha sido enterrado naquele cemitério naquela época. Então ainda tinha ali uma possibilidade de conseguir o DNA desse menino. Mas o que os policiais não esperavam é que, além de retirar um DNA, eles também iam descobrir um detalhe que lá em 1963 a polícia não sabia e que acaba se tornando extremamente importante aqui nesse caso. Em agosto de 2008, então, o trabalho é feito lá no cemitério de Medford e foram retiradas amostras de DNA do fêmur do menino. Tudo isso foi encaminhado para a Universidade do Texas, que é uma universidade renomada nesse tipo de trabalho. Um DNA foi traçado e foi jogado em 2008 mesmo no CODIS, que é um banco de dados gigantesco de DNA norte-americano. Só que a gente não precisa nem se alongar muito aqui nessa parte, porque infelizmente desse jeito nenhuma correspondência foi encontrada. Pelo DNA naquele momento não foi encontrado nada, só que em 2010 é que esse caso tem finalmente um grande avanço. O crânio do menino foi levado até um consultório de dentistas na cidade de Medford e 2 dentistas trabalharam de forma voluntária, colocaram o crânio dentro de uma máquina e conseguiram fazer uma reconstrução dentária desse menino. Fizeram imagens 360 e através dessas imagens, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas também fez finalmente a primeira imagem de como esse menino era. Esses dentistas e alguns especialistas que analisaram as imagens dessa reconstrução disseram que existia a possibilidade de que esse menino tinha síndrome de Down, o que mudou completamente a história desse caso. Porque além de facilitar
uma possível identificação, né, também poderia trazer uma explicação de por que o menino acabou parando lá no fundo daquela represa. Além disso, também foi identificada uma má formação no crânio desse menino, que era também um detalhe a mais que poderia ter influenciado nesse crime. Depois de todas as análises serem feitas, lá em 2010 ele foi novamente enterrado no mesmo local. Aí a gente acaba entrando em mais um período de 10 anos, de 2010 a 2020, quando aí sim, no final de 2020, o caso caminha para finalmente ter uma resolução. Com a tecnologia avançando, o DNA desse menino foi enviado para uma empresa chamada Parabon Nanolabs. Resumindo, eles fizeram todo um mapeamento do DNA. Nessa mesma época também foi divulgada uma nova imagem, uma segunda imagem do rosto dele, já mais realista. O DNA dele foi então colocado no GEDmatch, que, explicando de forma bem simples, é um site público para comparação de DNA, e o fato é que eles conseguem chegar até um DNA compatível. Era de uma família no estado do Novo México, e tinha um possível parente, um homem que em 2021 morava no estado de Ohio, que provavelmente era um meio-irmão desse menino, filho da mesma mãe. Foram atrás desse cara e aí é que essa história começa a ser desenrolada. Logo de cara ele confirma que tinha um meio-irmão e confirma também que as características dele eram de um portador de síndrome de Down. Ele trouxe também um nome, Steve Crawford. A polícia fez um teste de DNA final para ter certeza que eles eram irmãos e eram. O menino foi identificado como Steven Alexander Crawford, nascido em 2 de outubro de 1960, na cidade de Las Cruces, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Ele disse que eles moravam no Novo México, só que ele falou que a mãe dele costumava viajar bastante, levando na maioria das vezes os filhos com ela. Ela teria feito uma viagem, em algum momento levando o Steve com ela, e voltou para o Novo México sem ele. E talvez a parte mais chocante aqui do caso é que esse meio-irmão lembra de ela ter dito para os familiares que eles, abre aspas, não precisavam mais se preocupar com o Steve. Parece que essa mãe também tinha vários outros filhos que ela já tinha deixado para outros familiares cuidarem, outros também tinham ficado com os pais, e acaba que não tem muitos detalhes a mais dessa mulher e nem desse meio-irmão. A polícia sempre mantém vários detalhes em sigilo para preservar a identidade desses familiares. Tem algumas dúvidas ainda que continuam nessa história. Isso porque essa mãe já faleceu e a polícia não tem como tirar a limpo essa história. Mas o que se acredita é que ela tenha viajado justamente talvez para entregar esse filho para alguém, talvez ela pode ter vendido, ou talvez, no pior dos cenários, ela mesma pode ter feito tudo aquilo e jogado o próprio filho naquela represa.